Boa noite a todos. Que a paz, o amor do Mestre, estejam com todos aqui nessa noite e que possamos ter uma boa semana ainda, pela frente. Estamos começando, embora a gente tenha algumas notícias aí que parece que é desfavorável a isso, mas tudo está sob o olhar do Senhor, Tanto é que o nosso tema da noite de hoje é o mal é necessário. É tão interessante que Emmanuel já nos falava isso, que até o mal trabalha a serviço do bem, com toda a sua sabedoria, ele nos traz esse ensinamento. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho, porque cada um de nós aqui ou já passou, ou vai passar, ou está passando, por algum tipo de mal, seja ele de qual ordem for, E mesmo aqueles, que porventura ainda não conviveu tanto com esse mal, mas conhece as pessoas que estão passando por essa situação. Então, o nosso estudo da noite hoje vai ser para que a gente possa abrir um pouquinho mais o nosso pensamento a respeito, do que parece ser mal para nós, quando na realidade não deve, Então vamos lá, vamos começar primeiro com o Chico Xavier, que nos traz, não vamos dramatizar a dor. A prova, seja ela qual for, não vem para esmagar, mas para induzir a crescer. A pedra de tropeço pode ser transformada em degrau. Está no próprio homem escolher ser abismo ou ponte. Chico Xavier. Então o Chico Xavier já traz aqui alguns tópicos para nós aqui que é muito interessante. Primeiro, não vamos dramatizar a dor, Isso já mostra para nós que todos vamos sofrer, mas vamos saber sofrer, E depois traz para nós, que essa pedra de tropeço, ela tem duas finalidades. Ou ela se transforma em abismo para nós, que a gente cai aí de uma altura muito grande, ou se transforma em degrau, que é aquela que a gente pode subir nela, Então essas são as nossas dificuldades, que o Chico nos traz, através dos ensinamentos do Cristo, obviamente, para que a gente possa aprender um pouquinho sobre isso, e olhar a vida por um outro ângulo, porque sempre a gente tem essa coisa de achar que está tudo ruim, que nada vai melhorar, que a gente fica sempre naquela expectativa de, principalmente alguns que a gente escuta falar, que quando desencarnar vai ser melhor, às vezes nem sempre, que o que a gente recebe lá o faz aqui. Então assim, todos nós temos assim algumas pontuações na nossa cabeça, algumas interrogações na realidade na nossa cabeça, que a gente vai estudar um pouquinho hoje, para saber se a gente está em condição de passar por essa situação, ser melhor para nós, para o nosso futuro. Então vamos lá, ninguém gosta de sofrer, não achamos que a dor seja absolutamente necessária em nossa vida, mas não podemos deixar de reconhecer que o sofrimento, muitas vezes, é a única maneira que a sabedoria divina dispõe para dar um choque de crescimento em nós. Então aqui já mostra para nós que talvez depois de tantas formas de tentar, espiritualidade, fazer com que a gente possa crescer diante das nossas dificuldades, a gente não consegue, aí vem o sofrimento, que é justamente para dar esse choque na gente, para que a gente possa realmente dar uma sacudida e olhar o que está errado na nossa vida, para que a gente possa corrigir aquilo e dar um passinho a mais, Quando um homem se recusa a crescer em seu aspecto intelectual, emocional e espiritual, fica como se fosse um carro atolado na lama. É tão interessante porque assim, carro atolado não serve para nada, gente? Ele fica ali, quanto mais você acelera, mais ele afunda e ele não tem finalidade nenhuma para você. Então, quanto mais a gente se recusa a crescer, é como se a gente fosse esse carro atolado. A gente fica patinando sem sair do lugar, Fica atolado porque se opõe à lei de evolução a qual todos os seres do planeta estão submetidos. Quer dizer, a pessoa fica naquela situação porque ela
ela meio que renega aquilo, ele não quer dar esse passo adiante, e todos nós vamos ter que evoluir. Então, se a gente tem alguma dificuldade, vamos passar por essa dificuldade e entender que aquilo faz parte do nosso processo evolutivo. Se eu estou sofrendo, o meu vizinho às vezes está sofrendo mais. A gente tem que entender dessa forma. E o que esse sofrimento está trazendo para a minha vida? As grandes invenções que teve na nossa humanidade, grande parte delas partiu do sofrimento das pessoas. A pessoa estava passando por aquele processo e a forma que ele achou de sair daquilo foi através do sofrimento. É o que a gente tem que buscar fazer, tirar a lição disso. Eu estou passando por isso? Estou. O que eu posso fazer para melhorar? Né? E dar o melhor de si. Né? O que faz o nosso cartolar é o egoísmo, o sofrimento que causamos aos outros com o nosso modo de ser, a falta de amor em nós, a ausência de responsabilidade sobre nossa vida, a falta de empenho e perseverança com os nossos objetivos, a descrença em Deus, a negação da autoconfiança, a mágoa, o medo e a revolta. Tudo isso nos afunda cada vez mais no lamaçal de uma série infindável de problemas. Então aqui já começa a trazer para nós uma luzinha do que nós temos que fazer. Essa falta de confiança em nós, essa descrença que a gente tem diante dos obstáculos, a nossa falta de fé em Deus, isso tudo para nós é motivo de atoleiro. Eu conheço um caso de uma pessoa que, assim, essa pessoa ela passou por um processo muito difícil na ordem financeira. Ele tinha uma vida controlada, e, enfim, as coisas não andou do jeito que ele queria. E quando ele se viu, ele teve que ir embora do país, tentou a vida nos Estados Unidos, não deu, foi para Portugal, ficou pior ainda, e levou a esposa, montou uma lanchonete, veio uma enchente, levou as coisas que eles tinham tudo, voltou sem ele nem dele. Foi morar na casa de uma irmã, com aquela dificuldade tremenda e tudo muito difícil. E isso é lógico, e geralmente esses processos eles vão 5 anos, quem já passou por isso sabe, 6 anos, mais ou menos isso. E um belo dia, uma coisa que eu admiro muito dele, que ele é uma pessoa que tem a fé muito viva dentro dele. Ele é evangélico, e assim, ele é aquele bem, sabe, persistente mesmo, então ele nunca desanimou. Acontece que um dia a coisa mudou, ele perseverou, passou pelo sofrimento, viu aonde foram os erros, e hoje é uma pessoa que está totalmente controlada. Eu não estou falando isso, não é só em termos financeiros não, é porque eu conheço essa história. E o que atrapalhava essa pessoa, que trazia grande sofrimento, era justamente na parte financeira, porque ele ficou com muitas dívidas. Então isso trazia um desconforto muito grande para a vida dele. E ele conseguiu sair disso através dessa confiança em Deus, através da perseverança, através do trabalho árduo. Então é isso que nós temos que fazer. Aqui está pedindo para nós fazermos exatamente isso, né? Perseverar, trabalhar em si, né? Então vamos lá. O sofrimento sempre aparece quando estamos num processo de contração das nossas possibilidades de crescimento, porque entramos num processo, porque segundo o ensinamento de Jesus, o homem veio à terra para multiplicar os talentos que Deus lhe concedeu, e assim agindo trabalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Mas, recusando-se a crescer, o homem se atrita com a lei divina, e por conta disso defrontará com sofrimentos dos mais variáveis. A gente escuta muitas pessoas virar e falar assim: o que eu fiz para Deus para estar passando por isso? Vocês já escutaram isso? Aqui fala que essa contração, essa falta de da gente trabalhar no coletivo é que nos
nos leva a esse sofrimento. Então, quando a gente for fazer essa pergunta, o que eu fiz para Deus? Você tem a resposta: nada. Você não fez nada para Deus, você fez só para você. Porque quando a gente faz para Deus, é na coletividade. E quando a gente trabalha na coletividade, a gente não tem esse sofrimento todo, não. Se a gente tiver, a gente tem muito mais força para passar por ele. Então a gente tem que aprender justamente isso. E aqui já começa a entrar que grande parte dos nossos sofrimentos é justamente pelo nosso individualismo. É pela nossa falta de trabalhar nessa coletividade. Falta da gente poder estender a mão ao nosso próximo. Falta da gente buscar. Tão interessante que eu fui chegando aqui e ganhei um folhetozinho que vem lá da FEB, né? da FEB, né? E é muito interessante que aqui é um convite ao estudo, a conhecer o Espiritismo. Quem conhece o Espiritismo e se diz espírita sabe que esse trabalho na coletividade ele jamais pode faltar. E as pessoas que trabalham com todo o seu esforço em prol do seu próximo, eles são pessoas mais tranquilas, mais felizes. É aquela história, o fardo parece muito mais pesado quando você se curva do que quando você enxerga ele do alto. Não quer dizer que ele não vai ter problema, mas a força de passar por esse problema é outra. Então, quando você trabalha nessa coletividade, é como se você estivesse juntando para si algum tipo de antídoto contra esse tipo de sofrimento, né? Então, vamos seguir. Para aquele que enterra seus talentos nos buracos do medo, do comodismo, da maldade e da negligência, Jesus denomina de servo mau e preguiçoso e diz que pessoas assim serão lançadas na escuridão e ali haverá choro e ranger de dentes. Não se trata, evidentemente, de um castigo celestial, porque Deus não pune ninguém. É o próprio homem que se condena quando passa a levar sua vida como um servo mau e preguiçoso. Então aqui já está dando um puxãozinho de orelha em nós, né? Quando a gente tem essa preguiça, quando a gente não faz a nossa parte, não é porque Deus está querendo castigar a gente, não é castigo celestial, somos nós mesmos os causadores. Gente, se Deus é perfeito, se Deus é amor, como é que Ele vai querer o nosso mal? Se a gente não quer o mal do filho, como é que a gente vai querer comparar o amor de Deus ao nosso amor de pai, de mãe? O amor de Deus é muito maior que isso. Por que Ele vai querer o nosso mal? Todo o mal que nós passamos, fomos nós mesmos que fomos lá atrás dele. A gente foi lá e buscou. Eu estou precisando de um pouquinho de mal, vai lá e busca. É desse jeito que funciona. Então isso não é um castigo celestial. Isso é uma culpa nossa mesmo. É hora da gente voltar os olhos para dentro de nós, fazer uma reforma íntima e ver aonde é que está errado. De que forma que eu posso melhorar isso? O que eu tenho que fazer para sair dessa situação pela qual eu estou passando? Porque, como disse aqui no começo, ninguém gosta de sofrer. Tem alguém que gosta de sofrer? Não tem, né? Todos nós queremos levar uma vida mais plena, mais tranquila, mais harmoniosa, mais amorosa. Então vamos fazer a nossa parte, vamos buscar nos conhecimentos. Olha aqui, que beleza, vamos buscar. Gente, nós temos uma literatura muito vasta que nos ensina. Nós temos o nosso mestre que veio aqui, exemplificou para nós de que forma que temos que prosseguir aqui no nosso plano na Terra, né, carnal, para que a gente possa realmente livrar dessas mazelas que a gente tem, pois a gente acaba buscando cada dia mais problema para a nossa vida. Então é isso que nós temos que ter consciência, é entender que todo mal que nos acontece, somos nós que pegamos ele e colocamos no nosso bolso, né? Quem serve conquista méritos preciosos. Olha que lindo isso daí, né? Amplia suas capacidades e talentos, encontra um verdadeiro tesouro de bênçãos, pois entra em harmonia com a lei espiritual da abundância. Jesus afirma que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Olha que lindo isso, né? Quem serve conquista méritos preciosos. Gente, nós não somos únicos, exclusivos
exclusivamente filhos de Deus aqui na terra. Todos nós somos colaboradores de sua obra. Ninguém veio aqui só para ser servido, não. Todos nós temos que servir. Cada um de nós tem que dar a sua parcela de contribuição. Eu falo que o mundo é a coisa mais fácil de mudar, desde que cada um mude a si mesmo. Vocês concordam? Eu não preciso mudar ela, mudar ele, não preciso mudar ninguém. Se eu tomar consciência de que eu vou mudar para melhor, ele tomar, ela, todo mundo fizer a sua parte, acabou o problema. Acabou o problema. Se cada um fizer a sua parte, é isso que nós devemos fazer, porque aí a gente vai livrando, a gente vai saindo dessa situação que a gente está passando. Esse mundo nosso ainda é de muito sofrimento. A gente sofre por problemas nossos, sofre por problemas dos outros. Está aí, gente, na televisão. Que horror aquilo que aconteceu. Embora esteja nos desígnios de Deus, é muito triste a gente ver relatos de famílias que foram perdidas ali, mães que perderam filhos, de mulheres que perderam seus esposos, e uma infinidade de casos. É ruim, mas isso é necessário para nós. Se a gente quer sair dessa situação, vamos trabalhar, vamos evoluir. A nossa terra está mudando para a regeneração, aonde o mal vai existir, mas o bem vai predominar. E o que nós vamos fazer? Será que nós vamos estar aqui? Porque se a terra está mudando, eu também vou ter que mudar, porque não adianta nada a terra mudar a sua sintonia e eu continuar com a minha. Certa vez eu vi uma pessoa, eu estava entrando na padaria, ela falou assim, eu não tenho nada contra aquela pessoa não, sabe? Eu não desejo nada de mal para ela, mas assim, para fazer o negócio que ela fez, isso aí tinha que ser pena de morte. Nossa, se desejar assim, então está lascado. Ele está comprando uma briga que nem dele é. Para que isso? Para que jogar essa vibração negativa em cima dos outros? Essas redes sociais hoje faz muito isso. A pessoa põe uma matéria lá, se você for ler aqueles comentários, você assusta. Esses dias morreu um assaltante e eu vi a pessoa colocou lá, não, tinha que queimar ele também. Meu pai do céu. Vocês já pararam para pensar que nós somos sintonia? A partir do momento que você emite essa onda negativa, você recebe de volta, você entra em sintonia com quem está naquela mesma vibração. Vocês já imaginaram um espírito que tem essa vontade de matar e pôr fogo nos outros, do seu lado? Por que a gente não faz uma prece? Né? Então é isso que eu falo, esse sofrimento nosso, somos nós que buscamos em todos os momentos da nossa vida. Jesus nos ensinava que nós temos que ser amorosos com os nossos próximos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é isso? Mostra para nós que quando a gente aprender, que a gente estudar, que a gente colocar em prática aquilo que foi ensinado para nós, vamos estar libertos. A gente não vai passar por essa situação mais, né? Para que a lei da abundância me cubra de bênçãos, eu preciso favorecer os outros com a aplicação dos recursos de que já disponho. As leis espirituais funcionam na base da reciprocidade. Olha que interessante. É o que nós estávamos acabando de falar, né? O que você quer receber, primeiramente você precisa dar. Está vendo? Aí morre uma pessoa, você fala, tomara que esquema, que esquarteje, que jogue. Tomara que essa pessoa vá assim, esse cara vai passar por isso, aquela pessoa. Gente, o nosso julgamento nesse sentido, ele não ajuda em nada, não ajuda quem está indo, não ajuda nós. Se essa lei da reciprocidade é uma coisa que está entre nós, que Jesus falou para nós, então não justifica eu desejar o mal para o meu próximo em momento algum da minha vida, porque eu só vou receber aquilo que eu dou. Está aqui, ó. Que sentido tem eu doar uma carga tão negativa dessa para receber isso de volta? Isso não faz bem para mim, né? Quando me abro para o próximo, Deus se abre para mim.
quando me fecho no egoísmo, tranco as portas para o socorro de Deus. Olha que interessante. Quando eu faço algo que é para ajudar nas coisas de Deus, Deus está pronto para mim, para me ajudar. Mas quando eu faço algo que eu não vou nesse caminho, não é que Deus fecha os olhos para mim, mas eu estou por si só. E eu prefiro estar nas mãos de Deus. Fora do trabalho que se expressa em serviço ao bem geral, estamos conosco, olha aí, que eu acabei de falar. Mas dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos, estamos e estaremos com Jesus. É o que eu falei, que a gente não é único, exclusivamente filho de Deus, mas colaborador com a obra. Quando a gente ajuda, a gente vai estar colaborando com a obra de Deus. A gente vai estar andando de mãos dadas com Jesus. E nós temos que fazer isso, simplesmente porque isso é o melhor para nós, né? Então, meus irmãos, a gente tem que entender que realmente a gente precisa fazer a nossa parte. Os chamados não são poucos, são vários. A gente está sempre adiando, sempre adiando. E talvez amanhã a gente pode não estar conseguindo mais cumprir com a nossa promessa, né? Quando a gente vai lá no nosso plano reencarnatório, escreve lá um monte de coisa, e chega aqui a gente não dá conta de cumprir, porque a gente não sabe o que vai, porque a gente só tem data de chegada, você já viu? De saída ninguém tem. E aí, como é que faz? E para retornar, como é que vai ser? Eu prometi tanto, fiz pouco. E o interessante é que todo o material que a gente necessita para auxiliar está no nosso alcance. Não tem ninguém, mas ninguém que não consiga ajudar uma pessoa. Não tem ninguém. Todos nós podemos fazer algo para o nosso próximo. Então, não adianta a gente reclamar quando a gente desencarnar, né? Deus criou suas leis para serem cumpridas. E todos nós vamos inevitavelmente avançar até atingirmos a condição de espíritos perfeitos. Leve o tempo que for para que isso aconteça. Todos nós vamos chegar lá. Todos. É melhor que chegamos antes, né? Para que ficar sofrendo? Se a gente sabe que o nosso destino é esse, vamos procurar fazer o nosso dever de casa. Se a gente quer passar de ano, vamos fazer. Vamos estudar. Vamos trabalhar. Vamos agir, né? E a forma que a sabedoria divina tem para tirar o nosso carro do atoleiro é dinamizar no homem a sua força interior, a fim de que ele, através do próprio esforço, consiga recolocar o carro da sua vida na estrada do crescimento. A dificuldade é o meio pelo qual a vida possibilita o homem o resgate de suas capacidades e talentos para solucionar os problemas a que suas próprias imperfeições espirituais deram causa. Foi exatamente o que nós já tínhamos falado. Essa dificuldade vem justamente para que a gente tire esse carro do poder, para que a gente possa crescer diante dessa mesma dificuldade que nós puxamos para nós. Então, quando a gente tiver alguma dificuldade na nossa vida, algum sofrimento, é interessante a gente falar isso, né? Vamos agradecer a Deus. Você já viu uma parte que fala assim, a tudo dai graças? Vamos dar graça das coisas ruins, não só das boas, porque as ruins é que vai nos fazer crescer. Vocês já notaram que quando a nossa vida está muito boa, geralmente a gente esquece de Deus? Não é? Eu nunca vi aparecer tanto convite para festa, casamento, aniversário, viagem, tudo aparece na nossa vida quando está tudo maravilhosamente bem. E com isso tira a gente das nossas obrigações. Não estou falando que isso é errado, não, gente. Eu só estou falando que a gente tem que prestar atenção no que está na nossa volta, para a gente não entrar nesse comodismo. Se a nossa vida está andando bem, se as coisas estão todas em ordem, é sinal que a gente pode dar uma parcelinha mais de contribuição. Não vamos esperar piorar para lembrar de Deus, porque geralmente a gente só lembra de Deus nos problemas difíceis. Aí lembra de Deus. Mas quando as coisas estão bem, a gente esquece de Deus, né?
Não vamos dramatizar a dor. Eu gosto tanto dessa frase, mas muito mesmo. A gente não deve dramatizar a dor. A gente tem um trabalho no Germando, tem uma senhora lá que, assim, se você chegar e perguntar para ela, como é que a senhora dá? A senhora dá bem? Aí deu a senha. Ah, meu filho. Nossa senhora. Quando ela fala isso, nossa senhora, você pode esperar. Aí vem coisa. Eu não estou falando que a vida dela está fácil, não. Realmente é muito difícil. Mas não vai resolver. Não vai. O maior exemplo que eu tenho é a minha própria mãe. A minha mãe, ela desencarnou por um problema de câncer, né? Já nos seus 83 anos. Aí eu chegava e falava assim, mãe, a senhora está boa? E ela muito simples, pessoa da roça. Ela virava para mim, que o câncer atacou as cordas vocais dela também, e falava assim, graças a Deus. Mas está bem. Doendo, os ossos dela, não aguentava nem encostar. Eu ficava pensando, mas se eu estivesse no seu lugar, eu falava, pelo amor de Deus, não doeu isso mais não. Estou boa. Estou boa. Isso para mim é um exemplo muito grande. Porque a gente saber valorizar aquilo que Deus está mandando para nós. Ela, obviamente, precisava passar por esse processo. Passou de cabeça erguida. Conseguiu vencer. E isso é o que nós temos que fazer. É tirar esses exemplos. É buscar isso e colocar dentro de nós, porque a gente precisa. A vida é difícil, não é fácil. Jesus nunca falou que era fácil. A porta é estreita, vocês lembram? A porta larga é frequentada pela maioria. Quem não devia nada, sofreu o que sofreu Jesus, morreu pregado na cruz. Por que eu vou querer vida fácil? Quantas pessoas a gente ouve falar que fala eu vim aqui a passeio. Então você aproveita o passeio. E provavelmente não deve voltar para cá. E aonde voltar, vai sofrer. Não tem jeito. É lei de causa e efeito. Você não cumpriu com a sua parte, volta e faz de novo. Deus nunca vai te condenar. Vai ter várias e várias oportunidades, porém vai sofrer por muito mais tempo. Então, para que a gente não adiar, né? Isso daí, já que eu estou sofrendo, eu vou passar por isso logo. Vocês já viram que eu brinco que o boldo, alguém já tomou boldo aqui? Aquilo é ruim, né? Mas é bom passar o estômago, não é? E o boldo, quando a gente põe na boca, ele amarga. Mas daí, 5 minutos, a boca está docinha, porque ele amarga tanto, que depois, na hora que você acaba com ele, a boca fica doce. E o estômago sabe. Então é um remédio ruim, é um remédio difícil, aqui é o bom. Não vamos querer que a nossa evolução, que a nossa escala evolutiva, que o nosso degrau a mais que a gente tem, seja feito só de rosas, não, gente. Vai ter muita espinho na nossa vida. E é melhor a gente estar preparado para eles, né? Quem dramatiza a própria dor está perdendo a oportunidade de resolver os seus problemas. Certamente está aumentando a carga de aflições. Muitos aqui já ouviram falar daquela passagem, do paralítico de Betesda, que Jesus contava, através de João, para nós foi João que contou essa passagem de Jesus. Ele vivia ali 38 anos na beira daquele poço que era tido como milagroso, e ninguém punha dentro daquela água lá, porque tinha-se, falava-se que vinha um anjo e colocava ali os remédios, e as pessoas se curavam. E ninguém punha ele ali para se curar. E Jesus chegou lá e virou para ele e falou: queres ser curado? E ele ficou perdendo tanto tempo em falar para Jesus, reclamando que ninguém punha lá e ele não conseguia, que ele esqueceu de falar para Jesus que queria ser curado. Jesus mudou de assunto, curou ele, obviamente, e fala para ele: toma a sua cama e segue. Não deu assunto para as reclamações. Então o recado de Jesus para nós é muito
claro isso daí. Não adianta a gente ficar lamentando. Vamos fazer a nossa parte. Deus vai nos ajudar. Deus vai nos curar das nossas mazelas. Mas vamos parar de reclamar. Não vai resolver para nós. E olha que ele esperou 38 anos, né, gente? Sofrendo ali na beira do poço e não tem jeito de ser curado. Mas é porque não estava na hora. Talvez aquela água não iria curar ele. Quem iria curar, justamente como foi curado, foi o próprio Cristo. Né? Aí tem um exemplo muito interessante para nós, com relação de dramatizar a dor, que é uma ilustração perfeita. Se você recebe a notícia que está num prédio em chamas, não adianta ficar dramatizando a situação. Você precisa encontrar os meios de sair dela, pois do contrário, poderá ser atingido fatalmente pelo fogo. Está vendo que exemplo? Você está num prédio e descobre lá, esse prédio está pegando fogo. Ah, meu Deus, o que eu faço? Escola para lá, escola para cá, eu morro queimado. Eu vou dar um jeito de sair daqui. Está pegando fogo? Tá. Vai queimar? Vai sofrer? Vai, mas sai de lá. Fica lá não, senão vai morrer. Então é isso que a espiritualidade pede para nós. Eu não estou falando que vai ser facinho, que com um estalo de dedo você vai, né, se materializar aqui, materializar lá. Não, não é isso. Ó, você vai sofrer, mas desce daí. Você pendura no cano, você pula numa árvore, sei lá o que você faz. Vai pela escada, mas desce, nós vamos morrer. Não dramatiza. Não precisa disso. Isso não vai resolver nada para nós. Né? A prova não vem para esmagar, vem como trampolim para nos impulsionar a uma vida mais produtiva e feliz. Muitas pessoas dizem que mudaram sua vida para melhor depois que passaram por uma doença grave. Isso aí é um fato. Vocês já viram muitas pessoas falar disso. Né? A pessoa passa por um processo, né, de doença, aquela situação muito difícil, e ele muda a vida dele, ele traz uma mudança muito grande. Né? Ante a perspectiva da morte, elas fizeram transformações tão radicais que reavivaram suas forças interiores de tal modo que a doença se curou pelo forte impulso de renovação interior. Olha que interessante, a doença curou. Tamanho era o otimismo e o amor e a vontade de sair daquilo que a pessoa teve, curou, acabou. Então isso mostra para nós que só depende de nós. Deus está ali prontinho com a espiritualidade amiga para nos auxiliar no que for preciso. Só depende de sintonia. A gente sintonizou, fez a nossa parte, vamos receber. Né? O sofrimento por si só não muda ninguém. O que muda é o aprendizado. Não adianta você passar a vida inteira sofrendo. Você tem que aprender com esse sofrimento. Senão não serviu para nada. Né? Que cada um é capaz de fazer diante da dor. Chico Xavier ensina que diante dos obstáculos da vida, cada um pode ser abismo ou ponte. Ou aquele sofrimento serve de passagem para você, como ponte, ou serve de abismo, que é o fim para você. Interessante, tem um caso muito interessante aí, que é daquele João Carlos Martins. Você já ouviu falar dele? Aquele tocador de piano. Alguém já viu o filme, já leu alguma coisa sobre ele? Aquele é um exemplo disso, que pegou o sofrimento e fez dele ponte. Aos 5 anos de idade, ele foi diagnosticado com um tumor benigno. Né? Fez essa cirurgia, por sinal foi um procedimento que não foi muito bem feito, né? E aquilo vazava, quando ele comia, vazava a comida ali. O pai dele, para tentar dar um ânimo para ele, deu um piano para ele. Aos 8 anos ele fez essa cirurgia e corrigiu. E aí gostou do piano. Aos 11 começou a estudar. Aos 18 já estava muito treinado. Aos 20 já morava nos Estados Unidos, tido como uma das revelações da música. Foi o time da Portuguesa. Ele era torcedor desse time da Portuguesa que tem lá em São Paulo. Jogar lá e foi brincar com eles lá, caiu, bateu o cotovelo no chão e machucou chama nervo ulnar. Se tiver algum médico aqui, vai saber do que eu estou falando. E isso comprometeu 3 dedos dele. Pois ele seguiu, tocador de piano, conseguiu se
adaptar, né, readaptar, e ficou até os 30 anos desse jeito. Veio embora para o Brasil, fez aí fisioterapia, tentou, né, empresariar na área da música, boxe, essas coisas todas, mas enfim, ele conseguiu se curar e voltou. Aí ele foi para a Bélgica, se eu não me engano, e lá chegando, ele sofreu um assalto lá, e a pessoa deu uma paulada na cabeça dele, e essa paulada atrapalhou o braço direito dele. Detalhe, ele estava fazendo, né, já assim, um trabalho que ele usava as duas mãos, aí ele teve que adaptar para a mão esquerda só, mas continuou. Aos 63 anos o médico falou para ele: você não pode tocar de jeito nenhum. Ele desistiu? Não. Ele foi estudar regência para ser maestro e passou a ser maestro e evoluiu nisso aí também, um dos grandes maestros. Então essa história ilustra para nós muito bem o que nós temos que fazer. Uma pessoa que depende das mãos para tocar piano, e ele perde essas mãos, como é que faz, gente? Ele passou por 23 cirurgias na vida dele. A história dele é vasta, aqui nós só fizemos um resumo. Então é isso que nós temos que fazer, esse exemplo que nós temos que buscar para nós, é não desistir.